Alô, boa tarde. Eu sou a Débora, da Inclusão Nerd. A minha pergunta é referente a qual foi a parte mais difícil de realizar o livro? Qual foi o momento que teve complexidade? Foi liberto algum dado, alguma coisa, uma informação mais minuciosa, que foi dificultada? E descreve como que foi essa aventura de conseguir atravessar essa parte mais difícil. 彼女の質問は、今回の本を制作するに対して、一番難しかったこと、情報を集めたり、または誰かに連絡取って、そういうところで、一番難しい点はどれでしたか？本に関しては、ほら、我々制作には関わってないので、難しいところは分からないので。Basicamente, na parte de produção do livro, eles não participaram assim, né? Então ele falou assim, fica meio difícil ele responder esse tipo de pergunta. ただ当時を遡って、当時の撮影現場とかを回ったりをしてるんですけど、多分当時はあったけど今ないとか、一人一人に連絡が取れないとか、そういうのを考慮しながら作っていくのは大変だっただろうなと。O Hashimoto imagina assim que a parte que foi mais dificultosa quando eles foram visitar os locais onde que foi feitas as gravações, né? Então, na época existia, atualmente tem bastante lugar que já não existe e pessoas também que eles gostariam de entrar em contato, né? E não conseguir entrar em contato com essas pessoas. Ele imagina que você vai a maior dificuldade. Bem, boa tarde, como a pergunta que eu vou fazer é a seguinte: como foi revisitar as memórias de tudo que passou na série? E se tem alguma história curiosa nesse relembrar as histórias? 今回昔撮影した現場とか回ったじゃないですか。その昔のことの思い出を思い出すっていうのはどんな感じだったんですか？それでもう一つは、その思い出した時に何か面白い話とかありますか？そうですね。まあ前の現場の35年前の現場には久しぶりに行ったんで懐かしいという思い出はあるんですけども、ちょうどね現場を見て歩いてる時にカエルがいたんですよ。このでかいカエルが。時代だってカエルがいいんじゃなくて、なんかちゃんと出てきてくれたのかなっていう不思議な縁がありましたね、カエルが。Então, ele falou que já vai fazer com uns 35 anos que eles não visitam esses pontos, né? Daí ele falou assim que foram, visitaram os locais, sentiu saudade, né, da época. Ele falou assim, o que foi mais engraçado que o ninja, o Jiraiya no Japão, nas histórias antigas, é um ninja que ele anda em cima de um sapo, né? E bem quando ele estava visitando o local apareceu um sapo. Ele falou que deve ter alguma conexão, né? Algum ligamento com isso. 筒井さんと2人で、マンション、当時使ってた、マンションの周りを、ロケ地を歩いてたんですけど、その時にやっぱりここで、どの撮影をしたね、あそこでこの撮影したねっていう話をしました。Então, eles visitaram, tem um local lá que é uns prédios, né? Onde que eles faziam gravações na época. Daí foi ele e o Tsutsui-san junto, daí eles ficaram relembrando, né? Que ali, aquele ponto eles fizeram tal gravação, ali naquele outro ponto foi tal gravação, eles foi relembrando e conversando sobre isso. Oi, eu sou a Célia do Boletim Nerd. Eu quero saber, no livro diz que o Jiraiya ele é mais famoso aqui no Brasil do que no Japão. Como eles se sentem depois de tantos anos após o final da série, sendo tão reverenciados aqui no Brasil? 彼女の質問は本読んでたら載ってる内容がジライヤはお二人は、今日本よりかブラジルの方がで有名なんですよね、ジライヤも。でやっぱりそのブラジル人にこんなに尊敬されてるっていうのはどんな気持ちですか？僕はもう逆にファンを尊敬してます。こんなに長い間ずっとファンでいてくれて、今こうやって応援してくれて呼んでくださって、こうやって来れるのはみんなのおかげ。
Então, ele falou que sim, pra falar na verdade, ele que sente mais orgulho de vocês, né? Porque vocês, tanto tempo assim, ainda continuam amando eles. E por causa de vocês, que o pessoal sempre chama eles pro Brasil, né? そうですね、同じようにブラジルの方々がこんな37年前の作品にね、愛情を注いでくれてるっていうのは、この「ジラヤ」という作品をやってて本当良かったなと今つくづく思います。Então, e ele comentou, o Sr. Tsutsui comentou que ele assim, ele não se arrepende de ter feito o Jiraiya, porque ele viu que vocês, depois de 37 anos, ainda é amado aqui no Brasil, né? Eu sou Jadel do canal Otoyaele. A minha pergunta é como que foi que vocês receberam a notícia de que sairia um livro aqui no Brasil falando sobre o Jiraiya e qual foi o sentimento que vocês tiveram quando foram convidados a falar novamente sobre essa obra de mais de 30 anos atrás? 彼の質問は、そのジライアの作成されるっていう報告はどんな形で知らされたんですか。そして37年前の作品をまた新たにこういう本で作られるっていうことを知った時にはどんな気持ちだったんですか。そうですね、なんか日本でもよく続編を作ろうとかっていうことをよく話すんだけど、実際には現実的にはならないんですよ。ただ本当にブラジルでこうやって現実的になってすごく嬉しいですよね。Então ele falou que assim, no Japão, às vezes eles cogitam, falam, vamos dar continuidade na história, vamos fazer uma continuação da série, mas só fica só na conversa e não vai pra frente. Agora ele falou assim, aqui no Brasil não, né? Continuaram essa história, então ele falou que está muito feliz com isso. やっぱり東映と佐藤カンパニーも含めて公式で出してる話っていうのがすごく大事だと大事だなと。Então, ele acha muito importante essa parte que os livros que é feito aqui no Brasil, ele é oficial mesmo, né? Ele tem tanto a autorização da Sato Company como a autorização da Toei. Meu nome é Leonardo, eu sou do Anime Friends. Eu gostaria de perguntar para os Takumis em que momento que surgiu o contato para eles participarem do livro e qual foi a reação deles. 彼の質問はどの時点で、今回このリカイトが出した本が制作されるという情報を流れたんですが、そしてどんな気持ちだったんですか、その時。Então, o que foi passado para ele, assim, que ele estava elaborando esse livro, foi no início do ano agora, lá para janeiro, mais ou menos. でも情報収集は1年前からやってるって聞いてます。 Então, só que assim, na parte do pessoal que estava na produção do livro, juntando as informações, essas coisas, parece que já desde o ano passado, já faz um ano atrás que eles estavam começando a elaborar isso. A gente já respondeu a minha pergunta. Tem mais? Eu tenho uma. Quando vocês voltam para o Japão depois do Anime Friends como é que é a sensação de voltar, depois de vir aqui, lançar livro, painel lotado, ser uma celebridade aqui? Como que eles falam no evento lá? 彼女の質問は、皆さんこのアニメフレンズ終わって日本に帰国するじゃないですか。でこちらの方では今回は本が発売されたりどのブースもいっぱいじゃないですか。で、すごいセレブなんですね、2人。で日本帰ってからどんな気持ちですか。あとは日本の仲間にはどういう話するんですか、こっちのイベントに関しては。日本の仲間にはまたブラジル行くよって言うと羨ましがられるんだけども、ブラジルって30時間以上かかるんだって言うと、それはきついなっていう感じで言われてる。 Assim que quando ele chega lá no Japão, ele conversa com os amigos dele, né? Ele fala, fui convidado novamente para ir no Brasil. Ele disse que ele fica com dor de cotovelo. Mas ao mesmo tempo que ele sabe que tem que viajar mais de 30 horas, daí ele já fica com o pé atrás também. 僕はあれですね、ブラジルを歩いてると、ジライヤーとか学ぶよとか言われて、すごい嬉しい気持ちになるんですけど、東京に日本に戻ると、
そう言ってもらえないのが寂しいです。 Agora o Hashimoto ele falou, não, aqui no Brasil ele anda na rua, o pessoal mexe com ele, né? O Manabu, o Jiraiya, não sei o quê. E quando chega lá no Japão, em Tóquio, ele é só mais uma pessoa lá, né? Ele falou que fica muito triste com isso. Boa tarde, Fred. Gostaria de fazer uma pergunta para o Sensui e o Hashimoto. Se surgisse uma nova oportunidade para fazer a nova série de Jiraiya, eles topariam fazer novamente? Os 50 episódios? 彼の質問は、新しいジライヤ、もし新作作るんであれば、50話ぐらいの新作作るんであれば、お二人はまた参加したいですか？まあ、体力がどこまで持つかわからないですけど、参加したい気持ちはありますよね。Ele falou assim, eu não sei até onde meu corpo aguenta, né, fisicamente, mas ele falou, a vontade ele tem de participar novamente. E o Hashimoto, lógico que eu quero participar. Boa tarde, aqui é o Sérgio Tapakai do canal Tokusatsu Tapakai. O livro aborda coisas do Jiraiya do Brasil, LP, Toys. O que nessa disso? E a perdiz do Jiraiya, carrinho do Jiraiya, bonequinho do Jiraiya. Obrigado. Ele quer saber sobre, além do livro, tem os brinquedos, tem uma série de produtos relacionados ao Jiraiya que é vendido aqui. O que eles pensam sobre isso? ブラジルでは今回本を発売されたんですけど、それ以外にもおもちゃとかフィギュアとかいろいろあるんですよね。それに対してはどう思いますか？欲しいです。O Hashimoto gostaria de ter esse brinquedo. Esses brinquedos, essas coisas, não é que não é lançamento novo, né? Todos no mundoですね。当時のものはやっぱり日本でもこのヤフーオークションというのがあるんですけど、結構いい値段です。Então, ele falou assim, esses brinquedos da época da gravação, lá no Japão tem o site da Yahoo que é de leilão, né? Você pode colocar os seus brinquedos, coloca o brinquedo lá e leiloa. Ele falou que chega a custar um valor legal também. だからさ、僕なんか全然おもちゃ持ってないんで、僕も持ってないんで、ちょっと欲しいなって気持ちはある。 Ele falou assim que se arrependeu que ele não comprou na época, né? Porque atualmente ele gostaria de ter algum brinquedo. Olá, boa tarde. Ivone estou com o blog aqui. A pergunta é a seguinte: muitos artistas, depois de um tempo, se aposentam, deixam de trabalhar para poder curtir a vida, né, relaxar. Mas quem tem paixão pelo que faz, segue trabalhando, enfim, até os seus últimos dias. A pergunta é dos dois: eles vão continuar trabalhando na atuação quando chegar a época da aposentadoria, ou vão parar por aí? 大体芸能界とかに入ってる人ってピークが過ぎちゃうとやっぱり引退してちょっと休みたいじゃないですか。だけど本当に好きな人は死ぬまでずっとテレビに出たりいろんなそういう役者として出るじゃないですか。お二人はどうですか？まあ死ぬまで出たい気持ちはありますけど、セリフが覚えられなくなったらもう出れないですね。O Tsutsui-san falou assim, a vontade dele é ir até o fim da vida atuando, né? Mas ele falou, o problema também é que eles têm que ter a memória, né? Para decorar as falas. Falou, se não consegue decorar a fala, também acabou o serviço aí, né? 僕はですね、ポルトガル語を覚えて、ブラジルで俳優になりたいです。 O Hashimoto disse que quer aprender português para ele começar a trabalhar como artista aqui no Brasil. 僕はね、ポルトガル語を覚えて、ブラジルでラーメン屋したいです。 O Tsutsui-san falou que não, ele vai aprender português para abrir uma loja de lamen. Boa tarde, eu queria saber de vocês qual a visão de vocês em relação à questão do lançamento do livro, porque a leitura, por mais que a gente esteja numa área digital, ainda continua sendo importante. E para vocês, na cultura de vocês, o que vocês acham que isso vai trazer de representatividade? この本に関して今デジタルの時代じゃないですか。でもやっぱり本はすごく大事ですよね。やっぱ読むっていうのは。で、その本に対してこれから先どういう影響を与えるのか、
それいうことを知りたいんですね。もっとファンが増えるのか。今はコミックだったり、データのだったりとかそれが後々はやっぱり映像化して実際の役者が演じて映像にできてそれをみんなに見せることができるのが一番夢です。Ele falou assim que atualmente foi lançado, né, igual a revistinha, até o livro do Ricardo. Ele falou assim, mas ele tá em papel ainda, né? Ele falou que a vontade dele é que aquilo dali se tornasse uma história como era da época também, né? For gravado para vocês estar podendo assistir. 同じ意見です。 Por isso eu tenho a mesma opinião. Eu tenho uma pergunta, se eles conhecem algum autor de literatura brasileira ou de quadrinhos, se eles conhecem alguma coisa do nosso repertório? ブラジルの、そういう本の作家さんだったり、または漫画家は誰か知ってる？誰も知りません。 Eles não conhecem não. Eles não conhecem. ブラジルで有名なコミックがあって、トリマタモニカっていうのがあって、そこで出演したらすごく人気になると思いますよ。ぜひコミックに出たいよね。Porque eles gostariam de estar participando na Turma da Mônica também. Boa tarde, eu sou Renato, Paulo Palestra. Eu gostaria de perguntar se eles sabem que a gente aqui no Brasil usa o termo virado no giraia. Tem um cara ali que está virado no giraia. Se eles têm conhecimento que pegou no Brasil esse termo. ブラジルではビラードのジライアって使うっていうそういうのがあるんですけど、それはご存知ですか？ Alguém se voluntaria a fazer um estilo virado no giraia para eles verem o que é? Todo ano faz essa pergunta, todo ano eles perguntam o que querem ver. 彼女がこれ毎年同じ質問をされて、で毎回皆さんそのビラードのジライアをどんなのか知りたいから知りたいんですよね。何なのか。でそれをちょっとやってもらうとちょっと。 今日朝、水産に会った時、水産のビラードの時代や。 Ele falou que hoje de manhã, quando ele encontrou o professor Titi, ele estava virado no giraia. Hoje, na verdade, ele estava com sono, tá? Alguém poderia estar mostrando para eles o que é o virado no giraia? Boa tarde. Eu gostaria de saber se agora, com o livro pronto, projeto editorial finalizado, se há projeto de levar esse livro para outros países fora do Brasil. 本に関しての質問で、今回こちらの方で発売されたんですけど、それは他の国でも発売される予定ありますか？まだ何とも言えないんですけど、可能性はあります。 Porque até no momento não sabe de nada, mas eu vou até ter alguma possibilidade sim. 時代は正式にテレビで放送されたのが多分ブラジルとフランスぐらい。フランスとかで発売したら出てくるんじゃないかなと。 Ele falou assim que o Jiraiya passou oficialmente na televisão fora do Japão, foi no Brasil e na França, né? Então ele falou se talvez vendesse livro na França, eu acho que teria um público lá também. E eles gostariam de ver a versão em japonês desse livro. Gente, uma salva de palmas, nosso tempo acabou. Vamos agora fazer a foto? Vamos lá fazer a foto? Aquele esquema, ele